Como criar uma agenda de visitas no Excel, utilizando o banco de dados Microsoft Access, aula 4. Então, vamos dar continuidade ao nosso projeto, Agenda de Visitas. Vou estar pressionando Alt mais F11 para termos acesso ao Visual Basic Editor. Então, vamos clicar em Exibir, Project Explorer, para termos acesso ao nosso projeto. Então, o nosso formulário é o FRM principal. Vou fechar aqui a janela do Project e por enquanto está assim o nosso formulário. Observe. Então vamos dar, primeiramente, uma carazinha a esse projeto. Antes, peço a você, caso ainda não seja inscrito no nosso canal Programador Excel VBA, clique no botão inscrever-se. É simples e rápido. Clicou, já está inscrito. Atenção, só faça isso se ainda não for inscrito no nosso canal. E também posso estar se inscrevendo no canal William Oliveira, que é um parceiro nosso e tem nos abençoado bastante. Voltando ao nosso projeto, vamos dar uma cara mais profissional ao nosso programa. Então a primeira coisa que vamos fazer aqui é mudar aqui a capa, certo? A capa é de fundamental importância para o nosso projeto. Então a primeira coisa que vamos fazer aqui, vou clicar em Exibir, Project Explorer. Vou clicar, por exemplo, nessa page, propriedades. Então na minha page, eu tenho algumas propriedades muito interessantes. Como uma delas que eu mais utilizo, que é a propriedade Picture. Observe a propriedade Picture. Aqui observe que está como nenhum, ou seja, não tem nenhuma imagem adicionada ao projeto. Então, vou clicar aqui no nosso ícone para eu buscar uma imagem na minha máquina. As imagens que eu vou estar utilizando para esse projeto, eu vou estar disponibilizando no arquivo. Então, vamos pressionar a nossa caixinha para buscar uma imagem na nossa máquina. E as imagens que eu vou estar utilizando, volto a frisar que vai estar disponível no projeto. Então, eu vou aqui na minha área de trabalho, vou buscar aqui as imagens correspondentes. Agenda de visitas. Então aqui na minha agenda de visitas, no arquivo que vocês vão estar recebendo, compactado, tem uma pastinha chamada Excel. E dentro tem uma pastinha chamada IMG. Então aqui tem algumas imagens que a gente vai estar utilizando no nosso projeto. Então uma delas será a nossa imagem de fundo. Eu poderia colocar essa imagem de fundo. Vou primeiramente aqui adicionar e depois volto a explicar a vocês. Observe, peguei a imagem, abri. A imagem já aparece aqui no meu formulário. Talvez você possa não estar visualizando, mas tem uma imagenzinha aqui por trás desse objeto. Ó. Vou mudar aqui. Repare que tem uma imagem aqui, porém ela não pega toda a área. Então, para que ela pegue toda a área, é muito simples. Ó. Vou clicar na minha page, onde está com a imagem. Observe que a imagem está muito pequena. E eu vou estar redimensionando ela para pegar toda essa área. Como é que eu faço isso? Na propriedade ó, Picture Size Mode, eu vou estar, obviamente, modificando a estrutura da minha Picture. O padrão é Picture Mode Clip. Tem a propriedade Mode Zoom. Observe que ao clicar em Zoom, o que acontece? Ainda não pega toda a área. E se eu pegar essa área, essa propriedade do meio, observe, a Picture Size Mode Street, ou seja, ela se redimensiona conforme toda a área do meu projeto. Ó. Você pode estar se perguntando por que eu simplesmente não coloquei o fundo em branco. Simplesmente observe que eu não tenho essa propriedade ó, na minha page. Eu não tenho a propriedade de mudar a cor de fundo, colocando simplesmente a cor branca. Para o meu form, observe que eu tenho ó, o meu back color. Observe que eu tenho a propriedade back color para o formulário. Já para a minha page, eu não tenho essa propriedade back color. Então, por isso que eu utilizei o artifício de colocar uma imagem. Observe que os nossos objetos ficaram com uma corzinha meio estranha. Ó. Então, eu posso selecionar todos, pressionando a tecla Ctrl e vou clicando em todos os objetos que eu queira. Vou na sua propriedade, ó, Back Style. Observe que ele está como opaque. O formato que a gente está visualizando agora, ó, com a corzinha de fundo. No caso, eu quero deixar como transparente. Observe que agora fica exatamente da mesma cor da imagem de fundo. Então a próxima coisa que a gente vai fazer aqui ao nosso projeto, obviamente, será o seguinte.
Eu vou estar utilizando nesse projeto o List View para fazer a interação com esse controle de agenda. E também vou estar utilizando o Listbox, até para que a gente possa estar trabalhando com dois objetos diferentes e agregando conhecimento. Só que eu gostaria muito que você que está me assistindo me dissesse se tem alguma incompatibilidade com a sua máquina. Se você tem algum problema em usar o List View. Lembre-se o seguinte, ao deixar de usar o List View, a gente está deixando também de utilizar outros controles derivados da mesma OCX, como o Progress Bar, o Toolbar. Eu adoraria colocar um toolbar aqui com menus e submenus. Porém, eu só posso fazer isso se o seu computador trabalha também com o List View, pois o toolbar e o List View, ambos são derivados da mesma OCX. Lembre-se o seguinte, esses botões que a gente tem aqui sobre o meu page, é os botões que vão ficar navegando dentro das próprias pages. Eu vou ter que ter botões aqui dentro. Eu vou ter que ter botões, obviamente, aqui dentro da minha page para realizar as funções de cadastro, atualização, essas coisas. Então vamos lá, ao que interessa. Eu vou estar adicionando um List View ao meu projeto. Então como é que eu faço isso? Vamos clicar em exibir, caixa de ferramentas. Observe que eu já tenho o List View aqui adicionado. Esse List View ele não vem nativo no pacote do Office. Essa OCX não vem no sistema Windows quando você instala. É muito simples a instalação. Então, o que é que eu vou estar fazendo aqui, ó? Vou clicar em ferramentas, referências. Eu também vou estar disponibilizando a OCX para que a gente possa estar trabalhando com o controle Monte View e com o List View. O Monte View utiliza um OCX e o List View usa uma outra OCX. Eu vou estar disponibilizando no arquivo as duas OCX para que você possa estar baixando e colando dentro da pasta System32 e System34, caso o seu sistema operacional seja de 64 bits. Se o seu sistema operacional for como o meu, de 32 bits, basta você colar dentro da pasta 32, até porque a 64 no seu sistema não vai existir. Então, para que a gente possa estar utilizando o List View, a gente tem a propriedade aqui, referências. Vou fechá-la aqui novamente. Observe, vou em ferramentas, referências. Então, primeiramente, eu tenho que habilitar uma referência para que eu possa ter acesso à minha caixa de ferramentas do objeto. Então, qual é a referência que eu devo habilitar aqui na minha caixa de ferramentas? O Microsoft Forms, observe o seguinte, ó, no meu caso aqui nem habilitado está, e ele já permite que eu faça a utilização do mesmo. Mas no caso, a gente tem que habilitar o Microsoft Forms, vamos localizar aqui. Lembre-se que está em ordem alfabética, então não precisa eu perder tempo procurando mais acima. Vamos localizar aqui, ver se aparece na minha máquina. Microsoft Forms 2.0 Object Library. Aqui na minha máquina eu confesso a vocês que era para ter a 6.0. Observe que eu já estou marcado a 2.0. Caso na máquina de vocês encontrem a Microsoft Forms 6.0 Object Library, marque. Pois sempre a gente tem que trabalhar com a mais atual. Não encontrei aqui a minha, mas podem procurar aí por Microsoft Forms 6.0. Achando ela, você marca e dá um OK, perfeito? Então vou fechar aqui a minha caixinha de ferramentas. Uma vez feito isso, a gente já pode ir na nossa caixinha de ferramentas. Observe que eu vou remover esse controle aqui, ó. Vou excluir o List View. Então vou clicar em qualquer área em branco aqui da minha caixa de ferramentas, com o botão direito, controles adicionais. Então, aqui na minha caixinha de ferramentas, vamos procurar pelo Microsoft List View. Então, vamos descer aqui um pouco. Lembre-se que está em ordem alfabética. Achei o nosso objeto, ó. Microsoft List View, Control Version 6.0. Então, marquei e vou dar um OK. Só lembre-se, ó, eu preciso dessa OCX instalada na minha máquina. Vou dar um OK. E pronto. Se eu exibir novamente minha caixa de ferramentas, observe que o meu objeto já possui aqui.
Como é que eu sei se eu tenho a MS com CTL OCX instalada na minha máquina ou não? Quando você vem em ferramentas e referências, se fizermos, observe o que eu vou fazer aqui, ó. Vou clicar em procurar. Isso é apenas uma das formas. Mas já que a gente está na guia ferramentas e referências, vamos por ela mesma. Então, vou fechar aqui rapidamente. Observe, cliquei em ferramentas, referências, veio para essa janela, vou clicar em procurar. Vou apontar para minha pasta C, minha pasta Windows. Eu tenho uma pastinha chamada System e tenho a System 32, então eu vou aqui na minha pasta System 32, lembrando que meu sistema operacional aqui é o de 32 bits. Se o seu é de 64, você localiza de 64 bits. Então vou selecionar ele. E aqui eu posso, obviamente, já localizar minha OCX ou posso ir digitando. Se ele encontrar, ele vai abreviando para mim. Observe. MS-COM. Observe que está aqui a minha MS-COM-CT2.OCX. É essa DLL, essa OCX que permite que eu trabalhe com Montevier. E está aqui a MS-COM-CTL.OCX que permite que eu trabalhe com o ListView. Ou seja, eu tenho ela instalada na minha máquina. Se eu adicionar ela e clicar em abrir, repare que agora sim, ó, Microsoft Windows como Ctrl 6.0. Perfeito? Então era esse objeto que eu estava querendo indicar que você marcasse. Então a gente aprendeu agora junto como fazer. Então vou dar um OK. Feito isso, agora sim, se eu for em exibir caixa de ferramentas, com certeza você vai encontrar esse objeto pronto para que você possa estar adicionando. Então vamos diminuir aqui um pouco a área da nossa page, já que eu vou colocar um list view. Na realidade, perdoe, vou colocar um list view apenas dentro dessa page. Então vou clicar em exibir, caixa de ferramentas, vou pegar o meu controle list view, cliquei sobre ele, vou estar desenhando aqui dentro do meu objeto. Eu tenho um vídeo que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, que vai ser de fundamental importância que você possa estar dando prosseguimento ao seu projeto. Por quê? Observe. Esse é o meu list view. Para eu ter acesso à sua guia personalizada, observe que ele tem uma guia personalizada. Todos os objetos derivados dessa OCX têm uma guia chamada personalizada. Então, se eu clicar nela, observe que eu tenho acesso a todas as propriedades. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você não tiver o VB6 instalado na sua máquina, muito provavelmente você não vai conseguir, ao clicar nessa caixinha aqui, vai dar um erro para você. Até aqui sem problemas, pois a gente pode fazer de uma outra forma sem precisar trabalhar com essa caixinha de ferramentas. Porém, ela é muito útil, pois obviamente a gente vai economizar código utilizando ela. Então eu vou fazer das duas formas, só para que você entenda. Mas é essencial que você instale o VB6 na sua máquina, para que você possa desfrutar de tudo que o Excel tem a oferecer. Então observe o seguinte, ó. View, a propriedade view do nosso list view é a propriedade que eu vou estar visualizando as minhas informações. Em que formato eu quero estar visualizando? Eu quero visualizar no formato icon? Não, não é no formato icon. Small icon também não é no formato small icon. Essas duas propriedades aqui são bem interessantes se eu estivesse exibindo imagens. A propriedade list, mais ou menos, mas o que eu quero é no formato de relatório, ou seja, aquelas colunas. Então, vou selecionar LV Report. Label Edit. Aqui o Arrange, perdoe a minha tradução, não me interessa. O que nos interessa aqui é o Label Edit. O que o Label Edit faz? Eu tenho o Automatic e tenho o manual. O Automatic, sinceramente, eu não sei qual é a sua serventia. Eu só sei que se eu deixar ele como Automatic, na hora que eu clicar na linha do List View, meio que ele edita a linha. Só que eu não consigo escrever nada dessa linha editada. Então, mais atrapalha do que agrega. Se eu colocar como manual, o usuário, ao clicar na linha do meu List View, ele não edita a linha. Então, eu vou deixar como manual. A aparência do meu List View. Qual é a aparência que eu quero? Eu posso deixar 3D, que é o padrão, ou Flat, que é o que eu vou escolher. Ó. Essas as duas propriedades, a gente não precisa mexer nelas. Vamos para as propriedades que mais interessam.
eu posso estar aqui ocultando os meus cabeçalhos. Observe, eu posso estar ocultando a minha seleção. Eu posso estar marcando aqui o meu multi-select. Não é o que eu estou querendo. Posso incluir um checkbox, ou seja, aquelas caixinhas que a gente pode estar marcando a linha que a gente deseja. Por enquanto, vamos deixar ela habilitada. Caso a gente não precise, a gente desmarca. Flat Scroll Ball, ou seja, se eu quero que ele acrescente aquelas barras de rolagem, tanto na vertical como na horizontal, vou marcar aqui por enquanto. Caso a gente não precise, a gente tira. O Full Row Select, ou seja, a linha selecionada por inteira, vou estar marcando. Grid Lines, que é aquelas linhas de grade, vou estar marcando. E as outras duas não há necessidade. Image List, não vou estar adicionando nenhuma imagem. Sorting, aqui eu posso estar, se eu marcar essa propriedade e formar a coluna, eu vou estar basicamente sorteando a ordenação dos dados. O que eu estou querendo dizer? Eu posso estar dizendo para o List View, eu quero que quando você execute a ação, por exemplo, de inicializar, você traga os dados ordenados tanto de A a Z como de Z a A, ou seja, ascendente ou descendente. Só que aqui a gente forma a coluna que eu quero fazer isso. Ou seja, eu escolho uma coluna. Então, no caso aqui, eu não vou estar fazendo isso, pois a gente pode fazer essa ordenação pelo próprio Axis. Column Reads, ou seja, as colunas de cabeçalho. Então, vamos inserir aqui as colunas de cabeçalho. Eu vou estar fazendo dessa forma aqui pelo próprio List View, pela própria propriedade personalizada do List View, como também vamos estar fazendo pelo próprio código. Mas volto a frisar, é necessário que você instale o VB6 para que você possa usufruir o máximo possível desse projeto. Então, vou clicar em inserir column. E aqui eu estou dizendo para o List View que, a minha primeira coluna é a coluna 1, observe. O meu texto, qual é o texto que eu quero que apareça lá na minha coluna? Eu vou colocar o meu code. Não é obrigatório que a gente visualize o código do funcionário ou o código do registro, mas é necessário que a gente tenha ela criada. Então, para começar, a gente vai deixar ela com um valor qualquer. Vou deixar com 15. Como o nosso vai ter um checkbox, se eu não estiver enganado, o 15 vai me mostrar o checkbox e vai esconder o texto do registro. Então, vou deixar com 15. Mas eu poderia deixar com 0, ou seja, ela não apareceria para o meu usuário, a não ser que ele arrastasse a largura da coluna e aí visualizasse. Então, eu vou deixar com 15. O key, não precisa eu mexer aqui na chave dele, nem no tag, também não vou mexer. Basicamente, o tag seria para eu dizer se essa coluna é uma coluna de texto, se é uma coluna de número, se é uma coluna de data e por aí vai. O key é a chave. Então, se eu clicar em inserir column, agora eu estou inserindo uma segunda coluna ao meu projeto. Então, a nossa segunda coluna, é ideal que a gente visualize o nosso banco de dados, até para que a gente possa fazer de forma correta. Então, vamos aqui acessar o nosso banco de dados. Confesso que eu não lembro de todas as colunas que a gente vai precisar, então vamos visualizar aqui. Lembre-se que a nossa senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dar um OK. Vou habilitar o conteúdo e vou dar um duplo clique na minha TB Cadastro. Então a gente vai fazer colunas ordenadas por essas colunas que está aqui no Axis. Lembrando que o carregamento dessas informações fica por critério meu obedecer a posição das colunas que está no meu banco de dados, ou eu posso, obviamente, mudar a posição do carregamento dos registros. Em outras palavras, não necessariamente eu preciso criar as colunas de acordo com as colunas que está aqui no Axis. Perfeito? Então vamos lá. Vamos voltar aqui ao Axis. Observe que eu tenho uma coluna hora e data. Então vamos colocar aqui, coluna hora. Vou deixar com um valor qualquer, depois a gente ajusta. Uma terceira coluna chamada data. Observe que é bem simples, eu coloco o texto, coloco um valor que eu desejo para ela. Esse valor padrão, ela fica muito larga. Vou inserir coluna. A próxima é a visitante.
Ou seja, obviamente essa coluna eu vou querer estar visualizando. Vou deixar ela com 100, já que ela vai ter um nome, basicamente o nome completo de uma pessoa. A coluna visitado. Também suponho que pode ter um nome completo, vou deixar com 100. Qualquer coisa a gente aumenta a largura. Vou inserir a próxima coluna. Observe que ele já vai chegar à sexta coluna. Qual é a vantagem de usar o list view? Uma das principais. Eu posso inserir inúmeras colunas. Ele não é limitado a 10 colunas como é o list box. Então vamos aqui olhar a próxima. Eu tenho a coluna motivo e o caminho da imagem. Então, vou colocar aqui a coluna motivo, que é a coluna que vai, obviamente, mostrar o porquê do motivo da visita. Vou deixar ela aqui com 200. Não é obrigatório a gente colocar aqui a coluna caminho da imagem, mas por efeitos didáticos, vou acrescentar aqui para que a gente veja. Caminho, imagem. Não tem problema aqui a gente deixar espaçamentos ou não. Vou deixar ela também com 100. Obviamente eu posso depois deixar ela com 0, já que eu não vou querer que o meu usuário visualize. E muitas das vezes vou nem precisar acrescentar mesmo ao projeto. Eu posso estar manipulando a imagem, mesmo sem inserir a coluna imagem para ela. Vou clicar em aplicar. Vou clicar em OK. Se eu executar o nosso formulário agora, reparem. Vou em cadastro visitante, agendamento, e está aqui o nosso list view. Ó. Observe que a última coluna, ele ficou com uma coluna aqui muito larga. Provavelmente eu inserir uma coluna sem inserir uma informação e definir uma largura para a mesma. Vamos lá, reparem. Color Widths. Vamos verificar aqui a última coluna, caminho da imagem. Muito provavelmente, vamos executar novamente. Vamos ver o que ocorreu de errado. Vamos tirar a nossa barra de rolagem. Vamos tirar aqui nossa barra de rolagem. Personalizado. Vou tirar aqui o meu flat scroll bar. Vou aplicar e vou dar um OK. Observe que agora sim, ó. Então, meu flat scroll bar estava me inserindo uma coluna mais larga do que o necessário. Então, observe que o nosso projetozinho já tem uma cara, ó. Se o meu usuário está visualizando o meu list view, está visualizando o list view nessa área, nessa guia. Se ele for para outra, o list view some. Se for para o menu, então, se eu for aqui na guia menu, por exemplo, na minha page 1, se eu observe que eu vou mudar o Picture Size Mode para Street, ou seja, aquela propriedade que já redimensiona a imagem. Na minha propriedade Picture, vamos na nossa pastinha. Agenda de visitas. Excel, IMG. Vamos pegar uma imagem aqui para o fundo do nosso sistema. Vou colocar essa imagem para ver como é que fica. Vamos executar aqui para ver como é que ficaria o nosso programa. Observe que agora sim eu consigo enxergar o que tem uma borda, ó. No vídeo passado a gente não estava enxergando essa borda que ficava, ó. Obviamente a gente não precisa fazer isso daqui, ó. Podemos fazer? Podemos. Mas digamos que a gente redimensione esse formulário. Se eu redimensionar esse formulário conforme o tamanho da tela, eu também tenho que redimensionar esse objeto, que é a minha page. Então, ela não acompanharia dessa forma que a gente fez agora manual, arrastando para lá e para cá. Perfeito? Por enquanto eu vou deixar com essa telazinha de menu. Já passamos dos 20 minutos. Me perdoe por eu ter prolongado tanto. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Antes de eu finalizar esse vídeo, a gente vai inserir as colunas do list view de forma manual. O manual que eu falo é via código. Então como é que eu faço isso? Vou dar um duplo clique aqui na minha área aqui do list view, na minha área do meu projeto. Observe que eu caí em algum canto, ó. Caí aqui dentro do evento Initialize do meu userform. Vamos só recortar ele aqui para ficar bem no topo. Peço desculpas a você, caso o vídeo se prolongou bastante, infelizmente. Mas só para concluir o assunto,
Vamos aqui continuar a codificação. Então, dentro do evento initialize do meu userform, reparem, ou seja, quando inicializa o meu userform, o que é que eu vou estar fazendo? Observe que ele está aqui escondendo os cabeçalhos da minha page. Ele está dizendo, eu quero que você inicialize com a page 0. Que a page 0 é a minha page menu. E eu vou estar dentro do evento initialize colocando os cabeçalhos do meu list view. Como é que eu faço isso? Ó, which, que quer dizer com, me, para facilitar minha digitação, é exclusivamente para isso que eu coloco me, ponto. Ao colocar o me, ponto, ele me aparece inúmeros objetos. Vou colocar o nome do nosso list view, eu não renomeei por enquanto. Então, não tem problema não ter renomeado, depois a gente pode estar renomeando. Então, eu vou colocar aqui o list, observe que aparece lá, ó, list view, monte view e por aí vai, ó. Aparece tanto os objetos como propriedades. Ó. No caso aqui, eu quero o list view. Se eu colocar um ponto, eu tenho acesso a todas as propriedades do meu list view. Se eu botar o column, observe, eu vou querer o column widths, ou seja, eu vou querer colunas de cabeçalho. E aí, obviamente, a gente vai estar adicionando as colunas de cabeçalho que a gente quer. Porém, antes de eu adicionar colunas de cabeçalho, é legal que a gente configure. Da mesma forma que a gente configurou lá, com linhas de grades, flat scroll bar, checkbox, a gente pode fazer também aqui via código. Então, ao colocar o ponto, por exemplo, checkbox, ou seja, eu quero checkbox no meu projeto? Quero. Então, eu coloco checkbox igual true. Ou seja, eu quero que apareçam as minhas checkbox. Se eu colocar ponto, acho que vocês já entenderam a lógica. Se eu colocar o ponto, me traz todas as propriedades do meu list view, já que eu estou dentro da minha propriedade with. Colocar a propriedade label edit igual eu quero manual. Ou seja, eu não quero que ao clicar na minha linha, meio que edite a linha do registro. Vou colocar um ponto aqui. Full. Observe que o full row select já está aqui. Igual a true. Ou seja, eu quero selecionar toda a linha quando eu clicar em um item qualquer da linha. Ao clicar em qualquer item lá, qualquer célula, vamos dizer assim, do list view, eu seleciono toda a linha. Ponto, grids, lines, igual a true. Ou seja, eu também quero linhas de grades no meu list view, para que ele fique como é o Excel, aquelas linhas de grades, laterais, tanto na vertical como na horizontal. Agora sim, eu posso entrar dentro do meu column widths e ir adicionando as minhas colunas. Antes, vamos só fechar aqui a nossa estrutura width com o end width. Observe que eu estou errado. Agora sim. Então, o que eu faço com o meu column widths? Eu vou estar adicionando alguma coisa. Então, eu vou colocar ponto. Observe, aparece aqui add. Eu vou estar adicionando o quê? Aí ele me pede, ó, o index, o key, o text, o width, o align, o icon, as column widths. Ou seja, ele está me pedindo parâmetros para a minha coluna de cabeçalho. Então, o key, observe que eu não informei o key lá e nem o index. Aliás, o index já veio via código. Perdão, já veio por padrão. Toda vez que eu inseria uma coluna, já aparecia lá no cabeçalho em cima um index. 1, 2, 3, ou seja, é aquele registro das minhas colunas. Então, eu vou colocar aqui a propriedade text. Ou seja, vou pular o index e o key. A propriedade text, 2 pontos, igual. E aí eu informo o quê? Qual texto eu quero trazer para dentro do meu list view. Isso daqui que eu estou fazendo é para carregar a primeira coluna. Então, a minha primeira coluna é a code. Vírgula. E observe que eu vou passar para o próximo parâmetro. Vou colocar a propriedade width, ou seja, a minha largura. E qual vai ser a minha largura? Vamos colocar aqui uma largura de, por exemplo, 15, como eu coloquei lá. Vírgula. E aí, o meu alinhamento. Se eu quero à esquerda, à direita ou no centro. O meu alinhamento, eu vou querer basicamente aqui à esquerda. Então, a esquerda é o valor 0. Perfeito? Alignment. Se eu der um Enter, observe, era esperado parâmetro nomeado. Vamos ver aqui o que a gente errou.
vou acrescentar apenas os 2 pontos. Observe que faltou os 2 pontos para o parâmetro. Agora sim, se eu sair da linha de comando, ainda não aceitou. Deixa eu dar um espaçamento aqui. E o desgramado, infelizmente, ele está reclamando. Observe que os 2 pontos é antes da igualdade. Agora sim ele aceitou. Isso é bom que aconteça, para que se acontecer com você, obviamente não foi premeditado o erro, você também já esteja apto. Então basta agora eu copiar essa linha de comando, colar aqui e alterar para quê? Alterar para a minha segunda coluna do list view. Vamos aqui no nosso banco de dados rapidamente, é a coluna hora. Então eu coloco aqui como hora. A minha terceira coluna é a coluna data. Acho eu que você já entendeu a lógica, ó. A minha quarta coluna provavelmente deve ser a visitante. Vamos verificar, é a visitante mesmo. A minha quinta é a visitado. A minha próxima coluna é a motivo. É a coluna chamada motivo. A próxima coluna é a caminho da imagem. Caminho, imagem. Como é um texto, não há obrigatoriedade de eu colocar tudo junto. Observe que está entre aspas duplas. E aí o meu trabalho é só dar uma largura para as colunas, ó. Aqui eu vou deixar como 50. Aqui como 60. 100. 100. O meu motivo eu vou deixar aqui, por exemplo, com 200. E aqui eu vou deixar basicamente... Vamos deixar aqui com 0. O que é que vocês acham que vai prevalecer? Observe que o meu list view tem tanto as colunas foram adicionadas via código, como também foram adicionadas as colunas pela própria guia personalizada. O que vocês acham que na hierarquia vai acontecer? Se vai dar algum erro, ou se vai carregar com esses valores, ou com os valores da minha guia personalizada. Vamos executar. Por exemplo, a minha caminho imagem, lá eu deixei com a largura acima de 0. Aqui eu deixei com 0. Então, por aqui a gente vai deduzir se vai carregar primeiro. Essa vai carregar com esses valores ou com os valores da guia personalizada. Observe. Já não deu erro. Se tivesse dado erro, nem aberto o formulário tinha aberto. No caso. Observe que o meu list view aqui acabou subindo. Isso daqui a gente dribla de uma forma muito fácil. E observe, ó, que a minha guia, a minha coluna caminho da imagem, tá 0, ó. Reparem, tá com o valor 0. Ou seja, na hierarquia o que vale é o código e não a propriedade em si. Esse bugzinho que dá aqui, ó, do list view ficar suspenso, a gente corrige da seguinte forma. Por exemplo, a minha guia agendamento é a minha guia, observe, vou dar um duplo clique nela, a guia de número 3. Então, para eu fazer essa correção do bug, infelizmente, o objeto nos permite isso. Então eu vou colar aqui esse mesmo comando e vou colar novamente. O que é que eu vou estar fazendo para driblar essa situação? Eu vou estar acessando a minha multipage com valor de 3, que é a minha multipage agendamento. Vou estar saindo dela, isso é muito rápido. Vou estar saindo dela e depois retorno para ela. Por quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês, antes de eu executar o código. Observe. O meu list view fica aqui suspenso, ó. O ideal é que ele fique aqui embaixo. Se eu sair para guia histórico e retornar para agendamento, observe que ele já volta lá para baixo. Então é isso que eu vou estar fazendo via código. Observe. Para que o usuário não tenha que clicar no botão e clicar em outro para o list view se corrigir, vamos dizer assim, deixa eu exibir aqui, Project Explorer, FRM principal, duplo clique no meu agendamento, vou estar descomentando aqui. E basicamente o que é que ele vai estar fazendo? Ó? Ele vai acessar a minha multipage agendamento, vai sair dela selecionando a minha multipage 0, que é o meu menu, e depois retorna para ela. Ó. Em outras palavras, ó, ele vai estar fazendo isso e depois volta para agendamento. Observe como é muito rápido. Você nem percebeu que eu saí da guia agendamento, fui para menu e depois voltei para agendamento. E já está corrigido o bug que o Excel permite que aconteça. Então, peço novamente desculpas por ter prolongado bastante o vídeo.
Eu espero que tenha sido produtivo para você. Caso você já tenha bastante conhecimento, peço um pouco de paciência para que todo mundo possa estar se sentindo familiarizado a tudo que a gente está fazendo até aqui, beleza? É muito importante que você comente nossos vídeos. É essencial que você me diga se você vai ter problemas com o List View, com o Monte View e por aí vai. Porque esse projeto ele pode crescer bastante. Só vai depender, obviamente, da audiência de vocês. Então peço que já deixe o seu gostei no vídeo. Possa estar se inscrevendo no canal William Oliveira, que é o nosso parceiro. E claro, possa estar se inscrevendo no nosso canal Programador Excel VBA. Vamos carregar aí o nosso canal. O nosso canal Programador Excel VBA. E clicando no botão inscrever-se. E nos ajude a chegar o quanto antes aos 8.000 inscritos. Observe que a gente está até o momento tudo bem? Com 7.983 no YouTube Programador Excel VBA. Até o próximo vídeo aula, vou estar apresentando um dashboard para vocês.